Neste vídeo vamos falar sobre o GAO, Grau de Alavancagem Operacional, que é uma medida que indica a proporção dos custos fixos na estrutura de custos totais da empresa. Aqui temos os custos totais da empresa, que são formados pelos custos variáveis e pelos custos fixos. E o grau de alavancagem é justamente a proporção desta combinação. E este índice traz uma relação direta com a receita obtida decorrente das vendas e o lucro operacional. Parece que temos uma observação, vamos ver. Mas aumentando as vendas, teremos o aumento do lucro, certo? Empiricamente já temos este conceito, que o aumento das vendas traz o aumento do lucro. E é esta relação entre estas duas grandezas, vendas e lucro, que irá definir o grau de alavancagem operacional. E por que é importante? Vamos considerar uma empresa com o GAO igual a 4. Isto quer dizer que se as vendas aumentarem 10%, seu lucro irá aumentar 40%, isto é, 4 vezes mais o percentual das vendas e não o valor nominal do lucro. E aí que mora o perigo, porque se as vendas caírem 10%, neste caso o lucro irá diminuir 40%. Isso afeta a capacidade da empresa a gerar lucros. Se a empresa tem uma alta proporção de custos fixos em sua estrutura de custos, uma pequena mudança na receita pode resultar uma grande mudança nos lucros, para o bem ou para o mal. Veja aqui neste gráfico. Uma pequena mudança nas vendas traz uma grande variação nos lucros. E aqui está a nossa professora. Vamos fazer alguns cálculos e ver como funciona. Nossa empresa vende seus produtos com uma margem de contribuição média, considerando todos os seus produtos, de 60%. Em determinado mês, sua receita foi de 30 mil e o somatório dos custos fixos foi de 15 mil. Vamos calcular o lucro. Então, o lucro é igual a receita menos custos variáveis menos custos fixos. Então, vamos lá. Lucro igual a 30 mil menos os custos variáveis. Agora veja, a nossa margem é de 60%, o que nos dá um custo variável de 40% da receita. Então, no nosso caso, 40% de 30 mil igual a 12 mil. Menos 12 mil, menos 15 mil, que são os custos fixos, o que nos deixa um lucro de 3 mil. Vamos agora partir da hipótese que nossas vendas aumentaram 10%. E qual será o aumento do lucro? 10, 15, 20%? O que você me diz? Prosseguindo, a nossa receita foi, então, de 33 mil. Os custos variáveis representam 40% deste valor, que é igual a 13.200. E os custos fixos, os nossos já conhecidos 15 mil. Então, calculando o lucro, 33 mil menos 13.200 menos 15 mil é igual a 4.800. Comparando, a nossa receita aumentou 10%, indo para 33 mil. O nosso lucro foi de 3 mil para 4.800. Então, qual foi o percentual de aumento? Vamos recordar a fórmula. Percentual é igual ao valor final dividido pelo valor inicial menos 1. Ou percentual é igual ao valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial. Trazendo para o nosso comparativo, percebemos que o nosso aumento foi de 60%. Observe, 6 vezes os 10% do aumento da receita. O grau de alavancagem operacional é igual ao valor percentual do lucro dividido
pelo valor percentual das vendas. Nesta empresa, e a partir daquele valor inicial de referência, cada vez que o percentual das vendas se alterar, o percentual do lucro vai variar 6 vezes mais. Veja aqui, a receita aumentou 10, 15, 20, 30, 50 e o lucro daí aumentou 60, 95, 120, 180 e 300. Sim, este é o grau de alavancagem operacional. Importante, estes percentuais são a partir daquela referência inicial, no nosso caso, 30 mil de receita e 3 mil de lucro. Vamos fazer um teste. Repetindo, quando a nossa receita for 30 mil, o lucro será 3 mil. O grau de alavancagem é igual a 6, quer dizer, o lucro vai aumentar 6 vezes o percentual do aumento da receita. Qual será o lucro? Agora a pergunta, qual será o lucro no caso de uma receita de 42.900? Então, primeiro nós vamos calcular o percentual do aumento da receita, que é igual a 42.900 dividido por 30 mil, menos 1, que é igual a 1,43 menos 1, que é igual a 0,43, isto é, 43%. O percentual do aumento do lucro será 6 vezes estes 0,43, que é igual a 2,58. E o nosso lucro será os nossos 3 mil iniciais, mais 2,58 vezes o 3 mil. 3 mil mais 7.740 igual 10.740. Tirando a prova, lucro de 42.900 menos 40% desses 42.900, 17.160, menos o 15 mil, os nossos custos fixos. Total, 10.740. Exatamente o que nós calculamos. Outra fórmula que nos revela o grau de alavancagem operacional é o somatório da margem de contribuição dividido pelo lucro operacional. E aqui temos a nossa empresa, onde agora o nosso valor de referência é uma receita de 37.500. Temos uma margem de contribuição de 60%, o que nos deixa um custo variável de 15 mil. Coincidentemente, o nosso valor dos custos fixos. Então, vamos calcular o lucro. 37.500 menos 15 mil dos custos variáveis, menos 15 mil dos custos fixos, que é igual a 7.500. Então, nós vamos dividir agora com aquela outra fórmula, margem de contribuição, 22.500, dividido por 7.500, que é o lucro, igual a 3. O nosso grau de alavancagem operacional, agora mudando o referencial do valor inicial, é 3. E agora o último teste, a nossa referência de 37.500, lucro de 7.500, grau de alavancagem operacional igual a 3. Lembrando, o grau de alavancagem operacional aumenta ou reduz o percentual. E a pergunta é, qual será o lucro no caso de uma receita de 42 mil? Você pode apertar o pause para resolver e já prosseguimos. Então vamos juntos. Aumento da receita, aquela fórmula que já conhecemos, 42 mil dividido por 37.500, menos 1, 1,2 menos 1, igual a 0,12, 12%. O aumento da receita igual a 12%. E aumento do lucro. Nosso grau de alavancagem operacional, vezes 0,12, que é igual a 0,36. Então, o percentual de aumento do novo lucro será 36%.
Então vamos lá, 7.500 mais 36% de 7.500 igual a 7.500 mais 2.700, 10.200. E agora tirando da prova, 42.000 menos 40% da nossa receita, lembra-se? 16.800 menos 15.000 dos custos fixos, que é igual a 10.200, exatamente como já calculamos. E agora o desafio supremo. Uma empresa obteve em um determinado mês os seguintes números: receita 130.000, custos variáveis 70.000, margem de contribuição 60.000, custos fixos 30.000. Pede-se qual foi o lucro neste mês, qual o seu grau de alavancagem operacional e qual deverá ser o aumento percentual das suas vendas para que a empresa consiga obter um lucro de 39.000 para encaminhar um projeto. Você pode apertar o pause para resolver e já prosseguimos. Voltando então, lucro igual 130.000 menos 70.000, nossos custos variáveis, menos 30.000, os nossos custos fixos, é igual a 30.000 de lucro. Grau de alavancagem operacional é igual, resgatando a nossa fórmula, aqui está, 60.000, que é a nossa margem de contribuição, dividido por 30.000, fazendo a conta igual a 2. E agora usando a fórmula do percentual, aqui está a fórmula do percentual, aqui embaixo, variação percentual do lucro dividido pela variação percentual da receita. Voltando, variação percentual do lucro igual ao lucro novo, dividido pelo lucro antigo menos 1, que é igual lucro novo 39.000, dividido por 30.000, menos 1, igual a 1,3 menos 1, que é igual a 0,3, que é igual a 30%. Então o grau de alavancagem operacional, que é 2, é igual a 30%, fazendo as substituições na fórmula, 30% dividido pela variação percentual da receita. Trocando de lado, para lá e para cá, temos uma variação percentual da receita de 15%. Quer dizer que se a nossa receita aumentar 15%, o nosso lucro, neste caso, aumentará 30% e vamos obter o lucro desejado. Veja essa tabela aqui para o caso do nosso GAL igual a 2. A receita aumentou 10, 15, 20, 30 e 50% e o nosso lucro aumentou duas vezes, 20, 30, 40%, 60% e 100%. Mas o problema do grau de alavancagem operacional é que se é bom para o caso do aumento das vendas, é péssimo para o caso de uma redução das vendas, pois irá potencializar a diminuição dos lucros. Concluindo, à medida em que a empresa aumenta sua alavancagem operacional, ela potencializa seus lucros, é claro, quando as vendas estão altas. Entretanto, o efeito é o mesmo com relação aos prejuízos. Se as vendas caem, os lucros reduzem em uma proporção maior. Então, qual é o segredo? É reduzir a proporção dos custos fixos nesta composição de custos da empresa, evitando a alavancagem que os custos fixos proporcionam ao lucro. Então, nesse vídeo nós vimos o grau de alavancagem operacional. Bons estudos!